Pois bem, essa coisa de 64 está pegando. Como disse, os tanques, ou o tanque diante do Congresso Nacional, em 1º de abril de 1964, são a antecipação ou são os precursores daquilo que viria a ser os golpistas diante do Congresso Nacional e ocupando o Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023. 8 de janeiro de 2023 é filha direta do golpe de 64, assim como a derrubada de Dilma em 2016. A presença militar nos 3 golpes, nesse último agora fracassado, é proeminente, é fundamental. Na primeira tentativa, ou no primeiro golpe, os tanques saíram à rua. Saíram lá de Juiz de Fora, inclusive. Saíram de Juiz de Fora e desceram para o Rio de Janeiro. E durante esse percurso, na medida em que ia ficando claro que eles seriam vitoriosos, os comandantes militares que estavam em cima do muro aderiram praticamente todos ao golpe militar. Os poucos que resistiram foram expulsos das Forças Armadas, foram presos, foram torturados. Agora, em 2016, não foi necessário tanque. Numa articulação entre as Forças Armadas e o Congresso Nacional e o Judiciário, Dilma foi derrubada. Agora não. Agora foi um golpe, foi uma tentativa de golpe, de mobilização das Forças Armadas. Hoje a gente sabe, né, Rebeca? Gente, que as forças especiais, as tropas de elite do Exército Brasileiro, mais os 60 mil homens da Marinha estavam prontos, né, as forças de elite, e mais todos os seus equipamentos, estavam prontos para entrar em ação e manter Bolsonaro no poder, ou, no 8 de janeiro, derrubar o presidente Lula. Então, não dá para pensar a história de 8 de janeiro de 2016 sem pensar na história de 1964. Apagar a memória de 1964 é começar a apagar a memória de 2016 e apagar a memória do 8 de janeiro. Né? Então, é isso. As vidraças quebradas do Congresso, do Planalto e do Supremo em 2023 são a expressão atualizada dos tanques diante do tanque e dos jipes diante do Congresso Nacional. E o que aconteceu está aqui a Mariane lembrando, iam fazer prisão em massa, o que os golpistas fizeram depois de 64, com prisões em massa e depois a abertura das celas além do aprisionamento, das celas de tortura no país, era o que aconteceria agora depois do 8 de janeiro. Pois bem, o presidente Lula proibiu as manifestações para fazer memória do golpe de 64 no governo. Mas os militares não estão dando a menor pelota para o presidente Lula, estão afrontando a decisão do presidente Lula e está aqui. Está convocada uma manifestação no Clube Militar, ou uma manifestação do Clube Militar. Haverá manifestações, não na rua, quer dizer, pelo menos até agora que a gente saiba, né? Mas nas sedes do Clube Militar no país. Olha esta convocação feita pelo Clube Militar lá do Rio de Janeiro. Gente, olha isso, impressionante. Eu destaquei aqui do lado alguns aspectos dessa convocação. Então, almoço por adesão, 60 anos do movimento democrático, 31 de março de 1964. Aí tem uma menção ao general Gleuber Vieira, que foi ministro do Exército, foi o último ministro do Exército, depois virou comandante no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando foi criado o Ministério da Defesa, os ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica viraram comandantes. Então, ele começou ministro, terminou a trajetória dele como comandante do Exército. Frase dele: a história que não se apaga nem se reescreve. Que não se apaga nem se reescreve.
Vejam o detalhe, porque tudo é simbólico, né? Tudo é simbólico. História em maiúscula, apaga maiúscula, reescreve maiúscula. De que história ele está falando? A história do golpe que eles deram. A história do golpe que eles deram. No evento já está programado, lá no Rio de Janeiro, já está programado o discurso do general da reserva, Maynard Marques de Santa Rosa. Este general, ele integrou o governo Bolsonaro, tá? Integrou o governo Bolsonaro já como general da reserva, para que vocês tenham uma ideia, e aqui fica muito patente o vínculo entre 64 e o 8 de janeiro. No 31 de março de 2023, este general, Maynard Santa Rosa, é alguém de extremo prestígio nas Forças Armadas Brasileiras, disse o seguinte sobre o golpe de 64, imagino que ele vai repetir mais ou menos isto. O legado de desprendimento, coragem e patriotismo de 31 de março de 1964 permanece vivo e inapagável, para exemplo da honra de uma geração às gerações futuras. E olha que interessante, no mesmo discurso, no ano passado, ele vai fazer o vínculo, porque não sou eu que estou inventando o vínculo entre 64 e 8 de janeiro. Ele vai fazer o vínculo entre 64 e 8 de janeiro. Ele continua no discurso. O Brasil de hoje vive uma realidade kafkiniana, um cenário impossível que se tornou real. Os infaustos de 8 de janeiro parecem ter sido maquinados para justificar o obscurantismo de uma repressão implacável e ilegal. Ou seja, ele veicula a versão bolsonarista de que o 8 de janeiro, depois do fracasso do 8 de janeiro, da derrota do 8 de janeiro, foi uma armação do governo Lula, foi uma armação da esquerda. Centenas de inocentes seguem ainda confinados à margem das garantias constitucionais, e daqui a pouquinho nós vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro e a parte da bancada de extrema-direita do Congresso Brasileiro estava fazendo lá em Washington ontem. Centenas de inocentes seguem ainda confinados à margem das garantias constitucionais, para exemplo perverso a milhões de outros brasileiros descontentes. Inibido o poder do povo exercer sua própria soberania, veja que ele acha que o 8 de janeiro era uma tentativa do povo exercer sua soberania, defesa aberta do golpe de Estado, defesa aberta do golpe de Estado. Instalou-se no país a passe dos pântanos, prolífica de miasmas de ódio, insegurança jurídica e desesperança. Nestas condições, preste atenção, discurso do ano passado, já durante o governo Lula, não pode haver harmonia e menos ainda governabilidade. É muito chocante. É muito chocante. Demais, mano. É muito chocante o discurso dele, e vai discursar de novo. E o salário dele, de general da reserva, é pago por você, Rebeca, é pago por mim, é pago pelo governo, é pago pelo Estado brasileiro. É um funcionário público. Uai, mas o presidente Lula não proibiu o governo de fazer manifestação? Tá aí manifestação. Vale para nós, né? Vale para os funcionários do governo aderidos à democracia, não vale para os militares. Tem mais, este general, né, o general conhecido como Santa Rosa, Maynard Santa Rosa, ele era, em 2010, chefe, portanto, o governo Lula também, né? Chefe do departamento pessoal do Exército. Foi exonerado. Foi exonerado porque ele se levantou contra a Comissão da Verdade. Todos se lembram, a Comissão da Verdade era a tentativa de manter viva a memória do que esses criminosos tinham feito durante a ditadura militar. Ele se levantou contra a Comissão da Verdade, aí foi exonerado dessa função de chefe do departamento pessoal do Exército. Está aí, impune, circulando. Olha mais, em 2010, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo em que ele deu a seguinte declaração: está em andamento um processo para... Isso, o governo Lula, então, de 2010. Está em andamento um processo para transformar o Brasil numa ditadura totalitária comunista. Ora,
Alguém duvida que esses militares estão preparando outro golpe? E que permitir que eles celebrem a memória do movimento democrático de 31 de março de 64 e calar aqueles que querem denunciar o caráter verdadeiro do que foi o golpe de 64, é um incentivo a uma nova tentativa de golpe? Olha lá, olha que interessante, inclusive, destaquei, veja embaixo aqui, lá no convite tem lá os perfis do Clube Militar. Olha como está colocado ali, www.clubemilitar.gov. Eu não sei se isso é um erro de quem escreveu ou se é uma provocação ao presidente Lula. Mais uma. Porque, na verdade, o endereço do Clube Militar é www.clubemilitar.ong. Mas quando eles colocam clubemilitar.gov, eles estão dizendo o seguinte: você não manda aqui, Lula. Exatamente. Nós somos parte integrante do governo, nós somos funcionários públicos, mas aqui quem manda somos nós, não é você que manda aqui. É uma afronta sem tamanho ao presidente Lula, mas mais do que ao presidente Lula, à democracia brasileira. Aí ontem veio me dizer alguém, tá aqui, né? Vamos falar agora do que está acontecendo do lado de cá, né? Não do lado de lá. Aí ontem veio me dizer, não tem importância. É um bando de velho gagá, broxa. Não tem a menor importância, não tem o menor peso. Bom, eu digo, quando um bando de velho gagá e broxa pode afrontar o presidente da República deste jeito, é porque a autoridade presidencial está com um problema dramático. Está com um problema dramático. E mais, o professor Manuel Domingos, um dos mais experientes analistas da vida militar, nos diz: a reserva expressa aquilo que os militares da ativa não podem, por algum motivo, expressar. Então, o que eles estão expressando são militares da reserva desse clube militar. É a expressão daquilo que os militares da ativa não podem falar. Porque esses aí sim, né? Se imagina se os quartéis começassem a ter ordem do dia de novo para celebrar o 64 depois dessa decisão do Lula. Acabou, aí teria acabado o governo, né? Aí era o golpe instalado. Então, eles não podem falar, colocam os militares da reserva. Importante lembrar, né? Quem estava diante dos quartéis ao longo das manifestações em 2022 e até o 8 de janeiro de 2023, se você tinha ali você tinha muitos civis, muitos bolsonaristas, mas é importante entender a lógica com a qual opera o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. O Exército Brasileiro opera na seguinte lógica: ele opera na lógica da família militar. Essa é uma lógica importante. O que é a lógica da família militar? A lógica da família militar é que, em que pese as Forças Armadas serem compostas por aqueles, legalmente, pelos militares da ativa apenas, na verdade, as Forças Armadas, elas têm uma composição mais ampla, que é a chamada família militar. O que é a família militar? A mãe do militar, a esposa do militar, o filho do militar, o tio do militar e os militares que antecederam os atuais, que são os militares da reserva. Inclusive, é importante dizer, os militares compõem, assim como lá no Judiciário, no Ministério Público, casta no Brasil. Vários desses generais são filhos e netos de militares também. Então, por exemplo, um golpista de 4 costados, o general Etchegoyen, que foi fundamental para o golpe contra a Dilma. Ele é filho e neto de militar. E seus antecessores, seu pai e seu tio, pelo menos, participaram dos porões da ditadura, participaram dos processos de tortura. Por isso que ele se levantou contra a Dilma, porque foi contra a Comissão da Verdade, que expôs o pai e o tio dele. Então, é isso. Quando o militar da reserva se posiciona, não é nunca apenas o militar da reserva. É muito, muito grave. Enquanto isso, do lado de cá, o presidente Lula mandou, de fato, cancelar toda e qualquer manifestação
de crítica ao golpe de 64 no 31 de março. Então, haveria a principal manifestação programada no governo, era a manifestação que era o ato que estava convocado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então, é isso aí. O Silvio Almeida tinha convocado um ato. O ato foi cancelado, foi obrigado a cancelar o ato. Amplia o desgaste do Silvio Almeida. Vamos lembrar que o Silvio Almeida já tinha sido desautorizado pelo presidente Lula, porque durante a campanha eleitoral, Lula havia anunciado a recriação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Importante dizer, tá? Porque fica o pessoal dizendo, até a gente da esquerda, não pode, porque vai provocar os militares, comissão da verdade. Não é comissão da verdade, é simplesmente Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. As famílias têm direito a saber o que aconteceu com seus familiares, com seus avós, seus pais, seus companheiros, seus maridos, seus filhos. Tem direito de saber. Não é comissão da verdade, como tinha no passado. Comissão de mortes desaparecidos. Lula prometeu mais de uma vez na campanha que seria reinstalado. Silvio Almeida anunciou a reinstalação. E está aí, não foi reinstalada até hoje. A situação do Silvio Almeida, inclusive, é uma situação muito desmoralizada no governo brasileiro. Muito desmoralizada. Eu não sei se o Silvio Almeida vai ficar no cargo. Não sei. Mas é uma atrás da outra. É uma atrás da outra, né? A posição, essa área de direitos humanos do governo Lula está sendo escrachada quase que semanalmente pelo governo. Então, não sei se o Silvio Almeida vai engolir mais esta humilhação, porque a sequência de humilhações que o Silvio Almeida tem engolido desde que entrou no ministério é muito grande, né? É muito grande. Aqui o Emídio, olha que interessante, Rebeca. Isso, ele diz, militar só entende voz de comando. Ou o Lula dá um soco na mesa e coloca eles no lugar deles, ou continuará sendo desautorizado por clubes militares e congêneres pagos e mantidos com dinheiro público. E olha que interessante, Mauro, esse outro comentário aqui também da Leia Souza Rodrigues. Ela fala, Cícero tem razão, a forma como é passada a história. Eu acreditava que o golpe militar de 64 foi dado pela esquerda. Precisa esclarecer as pessoas. E assim como a Leia, muitas outras pessoas acreditam nisso e outras acham, inclusive, que o golpe militar sequer existiu no Brasil. Isso é muito grave, né, gente? Não, tem outros superchats aqui, Mauro. Posso Por ler favor. agora ou você quer? Não, manda ver. Olha, a Cris, ela fala... Assim como muitos brasileiros que lembram e choram pelas vítimas da ditadura, eu tive um tio que foi barbaramente torturado. O Lula me decepcionou. A Luciana Gatti aqui também tinha mandado um comentário, depois ela mandou o superchat dizendo Lula está errado, Lula firme contra o fascismo. Luta firme, luta firme. Luta firme, aqui, ó. Luta firme contra o fascismo, tá aí. O Paulo Antônio Hickley diz, Lula precisa de um bom porta-voz e ele se manifesta aqui, fora Múcio. Não, olha, o cenário é de extremo desagrado na esquerda brasileira, nas famílias, nos democratas brasileiros, com essa decisão. O Miola falou aqui, durante a memória que se fez, porque lá no Chile, eles fizeram memória do golpe, né? Houve a memória dos 50 anos, do golpe, da morte de Allende. Então, o Silvio Almeida, mais o Flávio Dino, foram para lá em 11 de setembro de 2023, o Miola também foi, porque o país parou para fazer memória, para fazer isso que o Lula proibiu, o país parou. O pessoal fica criticando o governo chileno, que o governo chileno é meio de direita, né, que o presidente chileno, o Boric, é recuado e tudo, mas lá houve manifestações em todo o país para lembrar o golpe do Chile. E lá, durante esses atos, o Silvio Almeida anunciou esta manifestação, este ato agora que se faria,
dos 60 anos do golpe militar, e o Flávio Dino anunciou que seria construído um memorial da democracia em memória das vítimas do golpe militar de 64 e da ditadura. Sabe o que aconteceu com esse memorial, né? Ninguém sabe, ninguém viu, ficou para as calendas, foi descartado, né, pelo governo. Então, situação... a Tony Bastos fala, a posição de Silvio diante dos massacres da PM de São Paulo é apagada. Sim, Silvio Almeida tem tido uma posição muito apagada e passiva diante dos massacres que acontecem nos presídios e nas PMs. E aí é claro, né? Silvio Almeida... Nós sabemos quem é que mais massacra jovens negros no país? O governo da Bahia. Por sinal, vamos falar do Rui Costa mais tarde hoje. O governo da Bahia. Ele não abre a boca. Não abre a boca. A posição do Silvio Costa, olha, um intelectual com a projeção internacional que o Silvio Costa, que o Silvio Almeida tem, tá neste lugar muito feio, muito feio. Né? Muito feio. Decepcionante.